portona aberta. Eu vou ler aqui em Atos 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: servos, não circuncidaste conforme o uso de Moisés, não pode salvar-vos. Tendo ido Paulo e Barnabé numa pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e algum dentre eles subisse a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Versículo 3. E ele, sendo acompanhado pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e eles anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhe que guardassem a lei de Moisés. Aqui a Bíblia está falando que eles tinham que guardar a lei de Moisés para que pudessem estar na presença de Deus, né? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresce. Que a palavra do Evangelho é o cumprimento das Escrituras em nossa vida. Que nós nos mantemos em abstinência, em obediência à palavra de Deus, né? Que está sempre na presença do Senhor, na casa de Deus, ouvindo louvores e adorações, para que todos recebam, para que todos crescem, e Jesus é o Filho de Deus, né? E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles, e nos purificando no seu coração pela fé. A purificação pela fé, nós crê que Jesus é o Filho de Deus e obedecer, né, ao nosso pastor, a doutrina do Espírito Santo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? O que seria que nós não pudéssemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios
Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Os gentios que Pedro fala foi sobre o apóstolo Paulo, né? E quando o apóstolo Paulo ele perseguia a igreja do Senhor, ele foi submergido a se humilhar. Ali quando Jesus apareceu a ele em visão, ele se jogou em terra, né, caindo ali do seu animal, do seu cavalo, e ele ficou cego porque não suportou a presença do Senhor, né? Então, esses são os sinais, né? Por meio deles, entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. O seu nome seria Davi, né? Como Davi veio como rei, Deus ungiu a Davi como rei para que ele progredisse na terra, né? Através da palavra que Deus fez diante de seus homens, como Moisés, né? Deus cumpriu os mandamentos na vida de Moisés, né? Que seria a justiça divina, a esperança, né? De uma vida melhor, de estar na presença de Deus com mais qualidade, com mais sabedoria, né? De receber a salvação e a vida eterna, né? Através dos gentios, que seria Pedro, Paulo, Barnabé, né? Que pregaria o evangelho a toda criatura, assim como Jesus falou, todo aquele que crê. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado, né? E se nós crê, nós permanecemos na presença do Senhor. Não podemos voltar atrás, né? Nos diminuindo, nos delegando, né? Da presença do Senhor. Nós temos que ouvir tanto a Deus como o pastor também, né? O pastor nos orienta a estar na presença de Deus em harmonia de família, sem contenda, sem ira, sem desonestidade. Então, nós temos que permanecer, né, na presença de Deus. Aqui eu estou lendo em Atos 15, né? Um povo para que seu nome e comam, isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei a um tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Tornarei a edificá-lo de forma quadrangular, né? Para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas por Deus as tuas obras desde a eternidade. Então, as obras de Jesus nos edificam a estar na presença de Deus, né? Porque as obras de Jesus foi a fidelidade. Jesus, ele disse, eu não vim para não que cumpra a lei, né? Mas para que seja cumprida. E os mandamentos de Deus diz, né, que amai o teu próximo como a si mesmo. Nós temos que entender o que nosso próximo tem, para que nós não venhamos fazer acepção, que nós possamos ajudar um ao outro, que nós tenhamos fidelidade, né? Fidelidade terrena, para que muitos creiam que Jesus é o Filho de Deus. Mas para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, nós temos que nos batizar em imersão de águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a revelação de Jesus Cristo sobre o apóstolo Paulo. Ele tinha que crer. E através dele ficar cego, Jesus ali enviou o seu discípulo Matias, o qual ele foi naquela casa depois de 3 dias, né, para que ele tivesse a visão de volta. E ali ele recebeu
a libertação. Assim também somos nós, né? Muitos perseguem a igreja do Senhor, muitos, mas quando Jesus escolheu aquele para fazer a obra, né? Para que se torne conhecido o nome de Jesus Cristo. Né? E esse nome é eterno, é puro, né? Muitas pessoas perguntam como puro? Por que Jesus é puro? Porque Jesus nasceu de um, nós nascemos de dois, né? Mas Jesus é puro, ele foi perfeito, puro. Um versículo que chama muito a minha atenção é quando Jesus estava naquele casamento, que ele transformou água em vinho. Ali ele quis mostrar, ele e a Maria, sua mãe, né, que estava ali, que ele transformaria vidas. Ele transforma a vida, é só nós crer e continuarmos firmes na presença do Senhor. Né? Continuarmos firmes, como está na presença do Deus, né? Sempre que de costume nos reunirmos, né? Para estarmos adorando o nosso Deus, que é Jesus Cristo, que é o Pai, que é o Filho, porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e ninguém vem a mim se o Pai não permitir. Todas essas coisas é para se cumprir, né, a história de Jesus, para que todos nós pudéssemos também ter vida e vida com abundância. Eu agradeço a oportunidade, eu espero, né, que todos recebam essa palavra de amor, o amor de Jesus Cristo. Essa é a primeira vez, né, que eu gravo um vídeo assim, lendo bastante a Bíblia, para a honra e glória de Jesus. Amém?